tudo isso está sendo relativizado. Acabou o mal e o bem. Então, relativismo. A crença que ensina que não há verdades absolutas vai criar uma sociedade imoral, sem regra, sem limites, sem leis. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Você precisa entender que você está debaixo do ataque de um inimigo incansável, astuto e inteligente. David Wilkerson usa um termo interessante quando ele diz que o diabo vem atacar. Ele orquestra um plano para te derrubar. O diabo fica o tempo todo orquestrando, engendrando. Ele fica criando ciladas. Ele fica criando alternativas para derrubar você. Então, você precisa mudar a sua postura. Você está sob uma campanha militar. Mísseis a toda hora sendo desferidos contra você. Golpes, setas, dardos, seduções, engano, laço, armadilhas para você cair. Agora, tem um passo à frente, tem vantagem. Aquele que tem na mente que está sob essa campanha. Evidentemente que um soldado leviano, nécio, despreparado, vai ser uma presa fácil. Um soldado que baixar a guarda, um soldado que não tiver em mãos munição, água, que não tiver a proteção adequada, um soldado que não estiver vigilante, ele vai ser abatido, ele vai ser facilmente interceptado, morto. Ele não causará dificuldade para o seu oponente. Agora um soldado, um pelotão, uma milícia, que estiver vigilante, preparada, armada até os dentes, não será pega de surpresa, está pronta para o ataque e o contra-ataque. A igreja precisa acordar. Vede prudentemente como andeis, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Paulo está dizendo a mesma coisa. Vede como vocês estão andando com prudência, cautelosos, cuidadosos, vigilantes. Vocês estão andando como nécios. O que é o nécio? É o tolo, o insensato, o incoerente, o lerdo. Ou como a sábios. E como que o sábio? Remindo os tempos, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Aproveitando as oportunidades, fazendo uso das oportunidades, fazendo uso do corpo, fazendo uso do talento, fazendo uso dos dons, vigilando, santificando, orando, aproveitando as oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus, os dias são pequenos, os dias são finitos, a morte nos espera, Satanás o príncipe desse mundo, acautelai-vos. É por isso que diz, vocês estão andando, a figura de linguagem é assim, vocês estão andando num campo minado, então vigiem, cada passo em falso é fatal, cada passo é um escorregão para um abismo. Vede como prudentemente andei, cuidado com as decisões, com as atitudes, cuidado por onde ando, porque vocês estão em campo minado, sob território inimigo, e toda vigilância é necessária. Gente, a igreja está perdendo a batalha porque ela é lerda, ela é sonolenta, ela é tecnológica, ela gasta tempo demais. Um soldado de milícia, por exemplo, jogando videogame, não tem cabimento, é insano. A igreja muitas vezes perde de vista a realidade da guerra. Eu não estou dizendo que não podemos divertir, ter horas de lazer, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quando a vida só consiste nisso, quando não se vigia, quando não se combate, quando não prevê o passo do inimigo, não antecipa o passo do inimigo. Estamos sob campanha militar, sob uma campanha poderosa. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas. Nessa batalha, presta atenção, nessa batalha que travamos, as nossas armas não podem ser humanas. As nossas armas não podem ser humanas. Que é isso? Habilidade, inteligência, estratégia humana, filosofia, ponto de vista, argumento, força do braço, tecnologia. Está dizendo, as armas da nossa milícia não podem ser humanas.
não podem ser inteligência, não pode ser pensamentos, não pode ser sabedoria humana, habilidade, não podem ser. Mas por que não podem ser humanas? O texto vai, para destruir fortalezas. A figura de linguagem aqui é de um edifício construído por pedras. Na antiga Grécia, na Roma, essa linguagem era facilmente conhecida pelos leitores. Você está vendo aqui, para nós seria castelo, aqueles castelos ingleses, uma fortaleza inexpugnável, inconquistável. O que Paulo está dizendo assim, ó, as armas da nossa milícia não são humanas, nossas armas não podem ser naturais. Quando ele diz naturais, o que seriam isso? Não pode ser inteligência humana, não pode ser ideologia humana, não pode ser estratégia humana, nem as nossas habilidades. Por quê? Porque elas não são páreas para fortaleza. É como você atirar com flecha numa muralha de granito. É como você com uma espada tentando derrubar um castelo. Paulo está dando essa ideia. As armas de vocês, as suas habilidades, a sua força humana não é párea para o inimigo, não faz frente contra a fortaleza que vem contra você. Essa é a ideia. É alguém querer derrubar a muralha da China no braço, é alguém querer explodir um prédio com um traque, é alguém querer derrubar um castelo com uma flecha de madeira. Por que não podem ser humanas? Porque elas não são páreas para uma enorme fortaleza. Por isso que todas as vezes que você tenta vencer uma luta espiritual de forma natural, carnal, você não tem sucesso. Não adianta o telefonema, não adianta o e-mail, não adianta o fax, não adianta gritar, não adianta bater, não adianta espancar, não adianta torcer, não adianta comprar, não adianta vender, não adianta ligar, não adianta falsificar, não adianta tirar, não adianta xerocar, não adianta. Porque a nossa luta é contra aquilo que está por detrás. É contra aquele que tem atributos, Satanás. É contra o seu reino. E o seu reino é invisível. O seu reino é espiritual. Nossas armas não são páreas. Por que não são páreas? Não são páreas para destruir fortalezas. Agora, o que são essas fortalezas? O que são essas fortalezas? Ele usou esse termo, nossas armas, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o nosso combate é contra as fortalezas. Que são fortalezas? A explicação da palavra fortaleza está na continuação, anulando os sofismas e toda a altivez. Sofisma e altivez. Sofisma e altivez. A palavra grega aqui para sofisma é logismos. Logismos. Ou logismos. Fala de ideias, ideologias, filosofias. Fala de religiões, fala de seitas, fala de crenças, teorias, ideia. Logismos, é da onde vem a palavra logismo. A palavra logismo significa um argumento falso para induzir ao erro. Essas fortalezas são ideologias, crenças, filosofias, religiões. E o Paulo usa o termo fortaleza, porque ele está dizendo assim, com essa revelação: o campo de batalha do diabo é na mente. O campo de batalha é na mente. A nossa guerra é uma guerra na mente. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais, ok? São espirituais. Para destruir fortalezas. Que fortalezas?
Aí ele vai dizer: anulando nós o sofisma e todas as altivez que estão na fortaleza. O que é sofismas? Os quais as fortalezas colocam sobre as pessoas. Ideologias, filosofias. Satanás prende as pessoas em uma fortaleza de engano, numa fortaleza de ideologia, numa fortaleza de sofisma, numa fortaleza de filosofia. Satanás, ele promove engano, ele promove a mentira. A batalha que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com expulsar demônio, não tem nada a ver com unção, com mapeamento espiritual, não tem nada a ver com gente babando e rolando com a unha para trás. Ele está falando de uma batalha muito mais intensa, muito mais inteligente no campo da mente. É levar os homens a serem aprisionados em mentira. É isso. Então aqui nós já temos outra coisa, que toda filosofia, ideologia, que toda a crença, que todos os ismos, islamismo, mormonismo, todo espiritismo, são fortalezas de ideologias nas quais Satanás aprisiona os homens. Por isso que você vê a dificuldade de você convencer pecadores. O termo que Paulo usa para esse engano é simplesmente de um castelo, de um forte, de uma fortaleza. Satanás consegue insuflar tamanho engano, de forma a ser comparado com um castelo. Você imagina para tirar essas pessoas daí. Essa verdadeira guerra esse é o verdadeiro ataque do diabo contra a verdade. Ideologias. Agora veja só, verso 5: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora ele está dando aqui o alvo da ideologia, o alvo, onde a ideologia quer acertar. Presta atenção, Paulo sabe o que está escrevendo. As nossas armas não são naturais, são espirituais, para destruir fortalezas, ok? O que são fortalezas? Ideologias, nas quais o diabo prende, e nós estamos aqui para destruir elas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ideologias que rejeitam a verdade da Escritura, que rejeitam a verdade de Deus. Então toda falsa religião, toda corrente filosófica, toda ideologia que descarta a verdade bíblica, rejeita a verdade divina, que rejeita a existência de Deus, está dentro da fortaleza. Está dentro do que Paulo está falando. E você vai entender onde eu quero chegar. Em 1989, todo mundo conhece, com a queda do Muro de Berlim, surgiu uma grande corrente filosófica chamada pós-modernismo. O pós-modernismo trouxe uma das maiores pragas para a humanidade: o relativismo. Presta atenção, guarda isso. Relativismo. O que é o relativismo? Há o relativismo cultural. O relativismo é a verdade absoluta, que não existe verdade absoluta. O relativismo é uma corrente de pensamento que ensina que não existe verdades absolutas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Por exemplo, o problema do mal. O que é mal para você pode não ser mal para mim. Depende do ponto de vista e do contexto. Pois o mal é relativo. Entendeu? A questão de sexualidade, homossexualidade, é relativa. Para você é vulgar um homossexual. Para mim não é.
E essa ideia, essa corrente filosófica dominou todos os campos da sociedade. Vivemos numa sociedade relativista, vivemos numa cultura relativista, onde as verdades e valores têm sido relativizadas. Vivemos uma sociedade que não tem valores absolutos, não tem verdades absolutas. É tudo relativo. A questão do aborto, relativa, por isso que estão se apoiando. A questão da ideologia de gênero é relativa, por isso que estão apoiando. A questão a questão da eutanásia, a questão de energia nuclear, tudo isso está sendo relativizado. Acabou o mal e o bem, não existe mais mal e bem, isso é relativo. Tem que partir do contexto histórico, do contexto cultural, do ponto de vista da realidade de cada um. Aí entramos no relativismo cultural, que cada prática e cada verdade depende do ponto de vista e da cultura que cada um professa, nasceu. Isso destrói os valores absolutos, quebra os padrões morais de bondade, de maldade. Qualquer um pode fazer o que quiser, é relativo assassinar alguém. Eu tinha minhas razões, não posso ser considerado mal, eu fui me defender. É relativo a abortar uma criança com alguns meses. Eu tenho que pensar em mim. Para vocês é um crime, para mim é uma libertação. Então, relativismo, a crença que ensina que não há verdades absolutas, valores absolutos. Logo, isso tira qualquer verdade, qualquer valor. Vai criar uma sociedade imoral, sem regra, sem limites, sem leis, porque leis compreendem absolutos, e uma sociedade relativizada não pode ter absolutos, então não pode ter leis. Relativismo.